E aí, gurizada? No vídeo de hoje o desafio vai ficar bem mais complicado. Eu vou fabricar essa peça aqui da coluna da porta, com praticamente nenhuma experiência em funilaria e usando só ferramentas básicas. Então chega aí comigo e bora para mais um vídeo. Esse vídeo vai ser o episódio 2 de provavelmente 3 episódios. No episódio 1 eu fabriquei essa peça aqui. Se tu tiver interesse em assistir, eu vou deixar o card aqui em cima para tu clicar. Para variar, eu não tenho a menor ideia de como eu vou começar a fabricar essa peça aqui. Mas do mesmo jeito que eu fiz na outra peça, eu vou fabricar ela por partes para ficar mais fácil a fabricação. Pelo que eu já estou vendo aqui, eu acho que eu vou fazer ela em 3 partes. Uma vai ser essa curva aqui, com essa dobra já feita. A segunda parte vai ser esse pedaço aqui. E a terceira, essa parte aqui de trás. Vou dar uma pensada aqui por onde eu vou começar e logo mais volto aí com o começo da fabricação da peça. E como essa peça aqui está completamente destruída e ela já passou por vários e vários remendos, eu não vou nem poder usar ela como molde. Eu vou ir ali do outro lado da Ranger e vou começar a tirar umas medidas do lado de lá, que tá perfeito, só esse lado aqui que apodreceu bastante. Já tenho o plano para começar a trabalhar. Vou usar essa tecnologia super avançada aqui para fazer um molde. Vou colar com uma dupla face para ficar bem encostadinho e eu poder traçar aqui por trás a linha para marcar esse lado aqui, que vai ser o primeiro lado que eu vou fabricar. E mais uma vez o conserto vai ser feito 100% com restos de material. Nesse caso aqui eu vou usar essa prateleira antiga, que ela é de metal e ela é a mesma espessura da chapa daquela peça ali que nós vamos fabricar. E como essa peça que eu recortei ela não é plana, eu vou ali do outro lado usar esse arame para copiar as curvas da peça. Tá aqui a primeira peça pronta, pessoal. Agora eu vou fazer a última etapa nela, que vai ser fazer esse arredondado.
Por isso que eu deixei a peça um pouco maior do que eu fiz aquele primeiro molde. Então eu tive uma ideia de como fazer esse arredondamento aqui nos cantos, em toda essa parte aqui, ó, para dar esse mesmo raio que tem na peça aqui que já é existente. E aqui nessa parte de trás também, eu vou dobrar para dentro essa parte. Aí, pessoal, tá saindo o efeito que eu queria aqui na peça, para fazer os cantos arredondados. Porém, a largura da peça acabou que não deu bem certo igual eu planejei. Eu deixei um excesso de material aqui muito grande. Então eu vou cortar um pouco essa peça dos dois lados para ela ficar com a largura certa e depois volto aí com ela já certinho na largura que precisa ficar. Mas já tá saindo bonito, ó. E mais uma coisa que eu vou fazer para aprimorar a peça é que aqui esse ângulo ficou muito fechado e ali na peça original é um ângulo mais arredondado. Então eu vou dar uma melhorada aqui nessa minha ferramenta e vou tirar um pouco desse canto vivo aqui, para quando eu fizer ali a força para dobrar a peça ter um acabamento mais arredondado. Tá quase, pessoal, tá quase. Agora sim tá perfeito o encaixe. E para ir acertando essas curvas aqui bem certinho, eu usei esse canto arredondado aqui desse peso de academia e fui batendo com o martelo. Daí eu consegui fazer um arredondamento bem igual à peça original. E eu decidi fazer essa curva aqui na peça, porque como eu vou fazer esse pedaço aqui em 3 partes, se eu só botasse as chapas aqui e soldasse, ia ficar um canto vivo aqui. E eu queria tentar replicar a peça o mais parecido possível com a original. Então por isso eu fiz esse arredondamento aqui. Se eu soldo as chapas com canto vivo e depois só esmerilho elas para ficar arredondado, vai ficar super frágil. Assim as emendas vão ficar na parte reta da peça, que vai dar mais resistência para ela. E agora eu vou começar a fabricar essa parte aqui. Agora o molde já está quase na medida certa e eu já percebi uma dificuldade na fabricação dessa peça. Essa curva que ela tem aqui, ela é num ângulo mais fechado aqui, perto de onde fica a borracha da porta, e num ângulo mais aberto para o lado de cá. Então quando eu encosto o molde assim, ele fica bem encostado só no lado de cá. No lado de cá tá oco, ó. Se eu pego o molde e encosto bem na curva, dá para notar que aqui embaixo o molde está bem encaixado nessa curva e lá em cima ele começa a abrir uma distância. Isso quer dizer que para esse lado aqui da peça ficar reto, aqui o metal vai ter que esticar. E eu ainda não sei como eu vou fazer isso, mas vou bolar algum jeito. Para dar para entender melhor isso que eu falei de esticar o metal, eu fiz esse monte de cortezinhos aqui no meu molde e eu vou colar o molde com dupla face aqui nessa curva.
E daí vocês vão poder ver o que acontece aqui com esses cortes. Agora dá para visualizar melhor o que eu falei. Para o molde conseguir ficar todo encostado aqui na peça, olha como abriu essas frestas aqui. Isso quer dizer que nessa parte aqui o metal vai ter que esticar para ficar com essa curvatura igual da peça original. E eu tô tentando manter bem igual para depois não ter problema de quando eu for fechar a porta não bater na minha peça que eu fiz. Então, copiando aqui os ângulos bem igual à peça original, eu não vou ter esse problema. E agora eu vou passar uma fita crepe aqui por cima desse molde para eu conseguir tirar ele daqui e manter esses espaçamentos aqui. Daí eu vou ter ideia de quanto eu vou ter que esticar o metal. E mais uma vez eu tô fazendo uma coisa que eu nunca fiz. Então dei uma olhada aí nos vídeos do YouTube sobre conformação de metal e acho que eu já tenho uma ideia de como eu vou fazer isso aqui. E além de esticar o metal nessa parte aqui, eu vou precisar encolher o metal nessa parte aqui, ó. Porque para eu conseguir fazer aquela curva ali que sobe nessa chapa aqui, essa borda vai ter que encolher, porque senão eu não consigo fazer a curva. Conforme eu for fazendo, vocês vão ter uma ideia melhor do que eu tô falando. Passei a fita crepe aqui, igual eu falei, e descolei o molde aqui da dupla face. Trouxe o molde aqui pro outro lado para ver se tá saindo certinho, ó. E deu certo a minha lógica. E daí, para ele ficar do lado certo, é só inverter o lado do papel. E para dar para entender melhor o que eu falei sobre encolher o metal para conseguir fazer essa dobra aqui, eu vou usar esse molde aqui para explicar para vocês. Com essa dobra aqui na chapa, eu não consigo curvar ela para fazer essa curva aqui. Porém, com esses cortes aqui, eu consigo fazer a curva. E aqui onde o papel do molde ficou sobreposto um sobre o outro, é onde o metal vai ter que encolher. Daí eu consigo fazer essa curva aqui sem ter que ficar cortando o metal e soldando. Se eu conseguir fazer ele encolher, ele vai fazer toda essa curva em uma peça só. E eu já tenho umas ideias de como eu vou fazer isso. Já comecei a fazer uns testes aqui para conseguir esticar o metal e tá dando certo. Vou mostrar aqui como eu tô fazendo. Eu comecei primeiro trabalhando numa peça de amostra aqui, para não estragar a peça que vai ser definitiva. E eu cortei esse lado aqui bem retinho da peça. Passei a régua e conferi, estava bem retinho. Eu estiquei essa parte aqui do metal para fazer essa peça curvar para lá. E olha só o resultado que eu já estou conseguindo. E eu fiz tudo isso usando somente esse martelo aqui. Eu estudei um pouco sobre esse conteúdo de esticar e encolher o metal. E eu descobri que para esticar o metal, a gente precisa amassar as moléculas do metal aqui para elas tentarem se expandir. E isso vai fazer essa chapa fazer uma curva para lá. Então, como eu estou fazendo? Eu estou usando esse lado aqui do martelo, que como ele é mais pontudo, ele está esmagando as moléculas do metal e fazendo essa parte aqui querer abrir. E daí eu martelo só nesse lado aqui. E isso está fazendo o metal ficar um pouquinho mais fino aqui. Mas esse pouco que fica mais fino é muito pouco mesmo, não dá nem para notar. Mas já é o suficiente para fazer essa parte aqui querer esticar. Agora que eu já descobri que eu consigo esticar o metal, eu vou começar a trabalhar na peça definitiva. E agora eu vou começar a martelar a peça nessa parte aqui, para essa parte do metal esticar. E eu vou martelar até que fique com essa mesma curvatura aqui do meu molde.
Depois de martelar um tanto aqui, pessoal, já deu uma boa melhorada, ó. Daí vou seguir aqui martelando até ficar certinho. E leva um bom tempo fazendo assim no martelo, mas as ferramentas específicas para isso, para esticar o metal, são ferramentas muito caras. Então, assim mesmo, dando um pouco de trabalho, dá certo e dá para fazer. E como essa parte aqui tem que espichar mais do que essa daqui, eu martelo muito mais nessa região mais para cá do que para cá. E bem aqui perto o material não vai precisar encolher nem esticar nada. Então aqui no finalzinho eu não faço nada. Assim já tá bom. Ainda ficou uma micro fresta aqui, mas agora para conseguir esticar o metal mais vai dar muito trabalho. Então nesse ponto aqui já tá bom. Agora nós vamos tentar trabalhar para fazer a curva aqui nessa peça, que nós vamos ter que encolher essa parte aqui, para deixar o metal dobrar. E eu queria deixar bem claro que eu não sei o que eu estou fazendo. Eu vou aprendendo pouco a pouco conforme eu vou avançando no serviço. Essa peça aqui, depois de eu ter esticado essa parte do metal, eu dei uma realinhada nela, nessa borda aqui, porque depois quando eu for botar ela ali na Ranger, essa borda tem que estar bem retinha, que é onde vai ir calçada a borracha de vedação da porta. E ao alinhar aqui, já aconteceu o que eu queria, que é essa parte externa ter uma curvatura maior do que essa parte interna. Então mesmo quando eu começar a dobrar a peça aqui, vai ter um ângulo aqui e o ângulo na parte externa vai ser bem maior. A princípio vai dar certo, vamos indo pouco a pouco. Agora eu vou tentar começar a fazer essa curva aqui, que vai envolver encolher essa parte do metal para deixar a curva acontecer. Para começar a fazer essa curva aqui que eu preciso ter nessa peça, primeiro eu vou criar um monte de ondulações nessa parte aqui do metal e isso já vai fazer a peça começar a se fechar e criar a curva que eu quero. Depois, com a curva criada, eu ainda vou ter aquelas ondulações aqui no metal e eu vou tentar travar a peça com a curva que eu quero e martelar essas ondulações. E pelo que eu andei estudando, quando eu martelar essas ondulações, vai fazer o metal comprimir e encurtar nessa parte. E as ondulações vão desaparecer e a peça vai manter na curva que eu quero. Vamos tentar fazer. Eu tô pensando em usar esse alicate de bico para começar a torcer o metal aqui. Eu não sei se vai dar certo, mas eu vou tentar. E se não der certo, eu vou tentar achar algum outro método aí de fazer. Ó, comecei o processo aqui, mas já percebi que ia forçar muito meu alicate, então não vai valer a pena. Vou tentar criar uma ferramenta para fazer esse ondulado aqui, usando esse ferro redondo maciço, ó. Vou cortar ele em 2 pedaços e vou criar tipo de uma pinça para prender na morsa e torcendo a chapa. Uma das peças está pronta. Agora vou fazer outra igual essa aqui. Assim que ficaram as peças. Agora vamos testar se funciona. Já dá para notar que aqui começou a fazer a curva que eu quero. Daí agora vou ver como é que vai ser as próximas etapas. Se eu vou martelar isso aqui e fazer mais uma vez aqui esses enrugamentos, eu vou tentar enrugar mais. Vou dar uma olhada aqui que eu consigo fazer. Dei uma aprimorada aqui no processo. Deixei essas pontas aqui um pouco mais finas, que eu vi que melhorou para fazer aquele ondulado. E aqui eu precisei botar os grampos e só com 2 grampos não deu certo. A chapa começou a escorregar, então o metal não estava encolhendo aqui, estava empurrando tudo de volta para o lugar.
Daí com esses 4 grampos aqui eu consegui martelar, fazer ela ficar lisa de novo. E ó a curvatura que está criando, ó. É isso aqui que eu quero fazer. Vou ter que repetir o mesmo processo várias vezes, mas acho que vai dar certo. Tá dando certo, pessoal. Olha aí que massa. E nessa borda aqui eu deixei ela maior do que ela tem que ser, porque eu sempre gosto de trabalhar com um pouco de excesso de material e conforme vai precisando eu vou cortando. Mas aqui, como eu tô tendo que encolher o metal, esse tamanho extra que eu deixei aqui está dificultando bastante o processo. Então eu vou dar uma cortada nessa borda aqui e deixar ela bem próxima do tamanho que ela tem que ficar. Isso vai ajudar a curvar essa chapa com mais facilidade. E a morsa não estava conseguindo segurar as duas peças juntas, então fiz uma solda aqui para grudar elas e botei de espaçador certinho uma chapa da mesma medida. Agora é só seguir trabalhando que eu acho que eu vou conseguir fazer essa peça. Tá quase pronta a curva aqui do jeito que eu quero, mas tá dando bastante trabalho para fazer. Se eu fosse fazer de novo essa peça, eu acho que eu ia fazer ela em 2 pedaços. Ia primeiro fazer essa curva aqui com uma chapa reta normal e depois recortar essa curva aqui já pronta. Porque como isso aqui é uma chapa de espessura 1,2 milímetros, tá sendo bem difícil de fazer esse processo de encolher o metal aqui nessa parte. Mas apesar de estar dando bastante trabalho, está dando certo. E também eu percebi que é melhor bater primeiro aqui no lado de fora e depois vir trazendo o martelo para o lado de dentro. Daí primeiro a gente fecha o metal aqui e ainda tem esse enrugado segurando o metal na posição. E a parte mais difícil do processo é prender bem com os grampos a peça para conforme eu for martelando, a peça não tentar abrir. Ela manter na posição e o metal aqui encolher. Enquanto ela estava meio reta, eu estava prendendo ela com os grampos ali na bancada. E agora que já está com essa curva aqui quase pronta, eu achei melhor prender nesses pesos aqui de academia. E às vezes vocês me perguntam aonde eu aprendo sobre essas coisas. E eu aprendo tudo aqui no YouTube mesmo, nunca fiz nenhum curso sobre isso. E conforme eu vou aprendendo no YouTube, eu venho aqui na minha garagem e começo a testar. E daí vou entendendo como as coisas funcionam e vou conseguindo fazer cada vez melhor e cada vez mais rápido. Mas no começo sempre demora e dá trabalho, não tem o que fazer. Depois de trabalhar mais um pouco na peça, agora ela já está como eu quero. Ficou 99% igual à curvatura do molde. Fiz as marcações aqui da onde eu tenho que cortar e deixei as observações aqui, ó, deixar de sobra de material 2 milímetros para cá e 2 milímetros para cima, porque quando a peça estiver bem na medida, ela vai descer, porque aqui ela tá por cima dessa outra peça, e quando ela estiver no tamanho certo, ela vai ficar encaixada. E além de descer, ela vai andar para lá, porque aqui nessa borda ela tá por cima da borda e quando ela estiver no tamanho certo ela vai estar encaixada aqui dentro. Às vezes nesses pequenos detalhes a gente acaba cortando a peça do tamanho menor e quando vai encaixar aqui ela fica muito folgada, então é bom se atentar nisso.
Depois de todos os ajustes, tá aí a peça no lugar. Agora, com essa peça pronta, eu vou começar a trabalhar nessa parte aqui de trás. Porém, tem um problema. Para trabalhar aqui, eu vou precisar tirar esse apoio que está apoiado lá no macaco. E é isso aqui que está fazendo a coluna da porta ficar na altura certa. Porque como tudo isso aqui foi destruído pela ferrugem, essa parte da coluna da porta desceu e a porta perdeu o alinhamento. Então eu vou ter que achar um outro lugar para botar o macaco e segurar toda a estrutura no lugar. Pouco a pouco o trabalho está andando, mas não fica fácil. Consegui botar o macaco ali para segurar tudo no lugar e tirei o outro macaco que estava aqui. E daí fiz essa marcação aqui para ter certeza que nada ia sair do lugar. Terminei de dar os ajustes aqui para a peça caber bem certinho, já tá pronta. Porém essa peça tem uma borda igual tem na peça que eu fiz ali pro outro lado, uma borda assim, ó. Daí eu fui lá do outro lado da Ranger e fiz um molde de como tem que ser essa borda que vai aqui. Tá aqui o molde. Porém, para não ficar tão difícil de fazer igual a peça do outro lado, que eu tive que esticar o metal, encolher o metal, é um processo bem difícil, essa peça aqui eu vou fazer em 2 etapas, ó. Eu já fiz aqui a parte que faz essa curva e agora eu vou fazer essa lateral aqui. E para a emenda das 2 peças não ficar num canto vivo, eu vou fazer esse mesmo efeito que eu fiz aqui, ó. Eu vou dar um arredondamento naquela peça ali para eu fazer a solda da emenda depois do arredondamento. Daí a solda vai ficar numa parte que é reta e daí fica mais fácil de dar o acabamento e a peça fica mais bonita.
Estão prontas as peças, pessoal. Agora é só tirar essa tinta velha, dar uma boa lixada nelas e já vou começar a soldar. Deu certo, hein? Quem diria? Agora com as peças prontas, vou começar a soldar. Primeiro eu vou soldar essa parte aqui dessa peça e depois eu levo essas 3 peças ali para Ranger e começo a soldar elas lá no lugar que eu acho que vai ser melhor. E também vou fazer os furos nas peças para fazer a solda a ponto, que é o que une uma peça na outra. Agora as peças já estão prontas. A última coisa que eu vou fazer antes de soldar vai ser passar uma tinta aqui pela parte de dentro, que depois eu não vou ter acesso. E lá na Ranger também vou fazer a mesma coisa. E a tinta que eu vou usar vai ser o preto fosco vinílico e vou passar usando um pincel mesmo. Até daria para pintar com a pistola e o compressor, mas acho que não vale a pena sujar a pistola para passar tão pouca tinta. E eu escolho nessas horas usar o preto fosco vinílico, que além dele ser uma tinta, ele também vai dar proteção contra a ferrugem, que daí acaba sendo melhor do que usar uma tinta qualquer que depois não vai impedir que a ferrugem volte. Vou pintar as peças aqui e volto quando tiver tudo pronto para nós soldar. E outras 2 vantagens que eu lembrei de usar o preto fosco vinílico é que é uma tinta que seca bem rápido, então tu não perde muito tempo esperando. E ela também é uma tinta que aguenta altas temperaturas, então quando tu estiver soldando tem menos chance da tinta derreter.
E pro vídeo de hoje é isso aí, gurizada. Eu vou ficando por aqui. Tá pronta a peça, deu tudo certo, deu bastante trabalho, vocês não têm ideia, mas consegui concluir o serviço. No próximo vídeo eu vou estar fazendo a restauração do assoalho da Ranger, que é a última parte aqui para eu finalizar esse serviço. Muito obrigado por terem assistido e até o próximo vídeo.